Bom dia a todos. É uma alegria imensa estar mais uma vez aqui em Recife com vocês, revendo os corações amigos, conhecendo outros. E eu estou assim, mais ou menos como um peixe fora d'água, porque eu nunca fiz isso que me mandaram fazer hoje, tá? Mas eu conto com vocês. Eu sempre vou ali para falar. De repente, me colocaram na função de mestre de cerimônias, e eu estou assim, vamos dizer, debutando nessa tarefa, né? Gente, ele é um espírita feliz, sabe? Desde que eu o conheço, eu olho para ele, ele irradia alegria, ele irradia esperança, ele irradia alegria. Ele é médico homeopata, psicoterapeuta, formada em psicologia transpessoal, com especialização em terapia regressiva e vivências passadas. Espírita de berço, graças a Deus. Ele é expositor espírita internacional, tendo ministrado palestras e seminários no Brasil e no exterior, participando inclusive do 4º Congresso Espírita Mundial em Paris. Natural de Belém, atuante na Associação Médico Espírita do Pará. Ele é aquele amigo de todos nós, Dr. Alberto Almeida, para quem nós passamos a palavra. Queridos amigos, o clipe já nos remete à realidade do transcendente. Talvez pudéssemos configurar a fala de Allan Kardec monumental, quando, em boa medida, falando do Criador, haveria de dizer que Deus não se mostra, mas Ele se revela pelas suas obras. Efetivamente, Deus há de se revelar continuamente pelas obras das quais estamos inclusos, à proporção que pudermos resgatar a nossa conexão cósmica, a nossa filiação inesquecível, mas momentaneamente experimentando uma certa interrupção, um lapso, um eclipse nesse processo relacional que nos remete efetivamente ao sagrado, que é Deus, é a inteligência suprema, a causa primária, a primeira de todas as coisas. Somos emergentes dessa inteligência absoluta. E bem os espíritos assim o afirmaram, querendo caracterizar que haveria outras inteligências. Por isso deram essa definição portentosa. Mais tarde haveriam de dizer que os espíritos eram as inteligências do universo, significando esse nosso relacionamento intrínseco com o Criador, justo num século em que a fé decaía, o assunto é trazido à baila dentro de uma perspectiva não mais teológica, mas consentânea com o processo evolutivo cultural que a humanidade houvera feito. Era a apresentação de o Deus pela uma vertente do conhecimento intelectual já alcançado. A resposta dos espíritos é uma resposta eloquente para, igualmente, falar ao cérebro de uma humanidade inquietante que, em certa medida, ridicularizava da religiosidade da fé e que entronizava a razão, a ciência, e que propunha, portanto, aquele momento de que a religião
era caduca, como se Deus, efetivamente, na linguagem do filósofo, tivesse morrido. Essa fala dos Espíritos, sem sombra de dúvida, nos assusta, porque é uma obra gigantesca, que completou 151 anos e que consegue guardar-se intocável, e que inicializa-se no mundo falando de Deus, mas falando de inteligência. Era um nexo que só aos poucos poderíamos entender, quando pudéssemos mergulhar na doutrina espírita para avaliar a sua extensão e os seus objetivos profundos. É nesse viés da história da humanidade que nós vamos perceber a nossa história, que deságua neste encontro feliz, para falarmos da saúde, da doença, dentro de uma perspectiva de espiritualidade e de educação, permeada por esse conhecimento espírita que a humanidade nos brindou como excelente expressão da misericórdia do Divino. Por isso, é importante que possamos nos localizar dentro desse momento histórico que experimentamos, para podermos fazer uma incursão capaz de dar conta de todas as nossas demandas internas e externas e, na medida do possível, reconectarmos-nos, plugarmos-nos novamente ao nosso Pai e Mãe, ao nosso Criador. Foi assim que a mestra Sophie haveria de estabelecer um ensinamento a mais e um dos últimos para os discípulos que estavam em torno dela. Como a idade já avançara, ela detinha agora a oportunidade de fazer o conhecimento mais profundo, mais enriquecedor, dentro dessa vertente do islamismo, que se apresenta com a pureza do mesmo jeito que os franciscanos outrora surgiram dentro do cristianismo. Ela abaixava-se para procurar algo. Os discípulos se aproximaram e perguntaram à mestra: o que tu procuras? Ela sorriu e disse: não é importante o que eu procuro. E voltou-se e continuou procurando. Os discípulos então insistiram: mas mestra, como é que não é importante o que você procura? O que você procura? Insistindo, ela então voltou-se e disse: como vocês insistem, porque não é importante o que eu procuro, mas como vocês insistem, eu estou procurando uma agulha. Os discípulos acharam que ela estava ficando meio tantã. Se era uma agulha, como é que não era importante dizer que era uma agulha? Ela se debruçou novamente sobre o solo, nas proximidades da entrada da casa, e os discípulos começaram a procurar. Como o entardecer avançasse, eles, preocupados porque a procura não conseguia responder positivamente, se aproximaram dela e disse: mestre, a frente da casa, a estrada, ela é ampla, estamos procurando aqui e acolá. A senhora sabe aonde a senhora perdeu a agulha? Ela sorriu mais uma vez e disse: não é importante aonde eu perdi. Ele disse: mas como, mestre? O discípulo indagador: como não é importante onde a senhora perdeu? Ela disse: não é importante. Mas se você disser aonde é que a senhora perdeu, é mais fácil de nós localizarmos. Aqui é muito grande, a agulha é muito pequena. Como você insiste, eu quero dizer que perdi a agulha dentro da casa. Os discípulos concluíram que ela poderia estar efetivamente ficando maluca, Alzheimer, mas não era. Eles entenderam que era uma metáfora e que ela estava estabelecendo um conhecimento simbólico para que eles pudessem acessar um outro nível de compreensão daquilo que era a realidade da vida. Mais tarde, haveriam de compreender, à luz das reflexões que o tempo ensejaria, de que a humanidade, ela circula em diferentes espaços de movimentação. Aqui, acolá, temos possibilidade de nos situarmos em determinado nível
evolutivo e de consciência. A agulha representa bem as coisas materiais pelas quais, às vezes, passamos 100 anos correndo atrás delas. O estado periférico da casa, o pátio, a estrada, representa exatamente os papéis sociais que temos que desenvolver em a sociedade. Nós circulamos na estrada da vida, nos apresentando vestidos de um traje social, que se caracteriza dentro do circuito social pelo valor que se empresta a este papel, a esta máscara que comparece com o nome de artesão, de engenheiro, de médico, de professor, doméstica. São as diversas possibilidades com que saímos ao mundo para experimentarmos a manifestação da nossa relação intrínseca com uma realidade externa. São os papéis sociais que nos colocam em contato no circuito externo, que fazem às vezes, portanto, do nexo social, que nos dão o sentido de sociedade. Mas esses papéis, eles representam, portanto, um determinado status, falam, portanto, do nosso maior ou menor prestígio. Papéis esses que às vezes são supervalorizados, às vezes entronizados. Ser um desembargador, ser um senador da República, por exemplo, ser um astro da mídia, do cinema, da arte, representa papéis sociais que a sociedade naturalmente se verga num processo de veneração. Um jogador de futebol que domine muito bem a bola, com seus dribles desconcertantes, e faça valer muitos gols, ou encante a plateia com seu gingado, ganha naturalmente uma projeção social e o correspondente economicamente. Papéis outros, mais universais, também comparecem, falando dessa realidade interna. O papel de ser mãe, por exemplo, é um dos papéis mais incríveis definidos pela sociedade, porque esse papel é muito exigente. Ele fala-nos, portanto, das entranhas da necessidade, da afetividade, fala-nos do útero. O papel de ser pai, o papel de ser filho, são papéis sociais que apresentam necessidades de atendimento, de demanda, em determinados níveis, com diferentes conteúdos de intensidades e de possibilidades. Uma mãe que gesta a criança no útero tem a demanda de transformar o seu útero num sacrário, num berço, mas tem um ensejo também de transformá-lo num campo de concentração, se não dá conta de exercer muito bem esse papel. Mas uma mãe que já avança na idade que os filhos se emancipam, sente a síndrome do ninho vazio e pode experimentar a agonia da solidão e vivenciar uma crise de conjugalidade, porque não sabe o que fazer com aquele espaço de tempo que se esvaziou no cuidado que ela tinha para com os filhos que viajaram para fazer pós-graduação, que se acasalaram, que saíram de algum modo do lar. E se ela não sabe gerenciar, tanto quanto o pai, da ausência, da intensidade desse papel, porque agora a sua demanda é menor, corre o risco de experimentar uma crise de natureza psicológica, às vezes mental ou conjugal, em função de não saber gerenciar a vida no desempenho desse papel de pai, mãe. São os papéis sociais que eles falam da nossa realidade. Mas esses papéis, eles representam exatamente aquilo que nós fazemos com eles, como são máscaras que comparecem ao palco da vida para que possamos fazer as nossas representações adequadas ou inadequadas. Elas estão centradas a partir do comando psicológico humano, chamado ego, que vai se estruturando desde a fecundação até 3, 4, avança até os 7 anos, quando se conclui o período mais importante da reencarnação, e nesta primeira infância o nosso ego
está mais ou menos bem ou mal estruturado. É esse ego que depois vai sofrendo os refinamentos, toques, cuidados, reestruturações ou mutilações, que vai presenciar a segunda infância, habitar a juventude, depois a idade adulta, e fazer com que desempenhemos esses papéis sociais melhormente ou precariamente. O ego representa o interior da casa. O ego é essa estrutura interna que faz parte da nossa realidade invisível, subjetiva, através do qual nós vamos perceber que nós estamos saudáveis ou enfermos, dependendo da forma como nós nos colocamos diante do mundo, revelando essa dinâmica interna através dos papéis sociais. A forma como a gente comparece traduz em boa medida o que vai na nossa estrutura egóica. E aí vamos dar-nos conta de que saúde, doença, tem muito a ver com essa interação. É uma vinculação muito estreita, porque podemos deter uma pessoa no desembargo, por exemplo, experimentando uma crise porque está para se aposentar, e ela é mais desembargador do que ela própria. Suponhamos que seja o seu João. Ele não é o seu João da Silva, ele é o desembargador. E à medida em que ele vai se aposentar, ele não consegue abrir mão desse papel. Não ser chamado de doutor, de excelência, de desembargador, para ele é uma mutilação. Ele sofre um processo de crise de identidade, porque ele perdeu de alguma forma a relação consigo própria. Escasseou-se a relação egóica, mutilou-se essa relação dele para com ele mesmo, e ele era mais desembargador do que João, e agora ser um João da Silva, ele não dá conta, entra em crise depressiva, tenta retardar a sua saída do desembargo, porque não consegue se deslocar dessa posição social, experimentando uma enfermidade psicológica, que pode levá-lo à depressão, que pode levá-lo a um transtorno de natureza psicológica ou mental, que pode levá-lo a adoecer fisicamente, do mesmo jeito, pelas avessas, que uma faxineira pode, desempenhando seu papel social tão bem, ensejar, educando o seu filho, que o seu filho tenha a mesma competência em escolhendo sendo uma faxineira, ou sendo esse seu caminho de natureza profissional, que ele possa desenvolver com a mesma dignidade. Ela se orgulha do papel que ela desenvolve, porque ela está identificada com o seu serviço, honra a sua atividade, que não tem o prestígio social adequado, apresenta até uma certa desqualificação no concerto social, mas ela assume essa posição tão adequadamente em nível de ego, que vi no nosso ambiente de trabalho profissional a nossa faxineira dizer, no momento em que tínhamos que fazer uma reformulação da empresa, uma empresa pequena que trabalha com grupos de crescimento, grupos de perdão, grupos de saúde, grupos para emagrecimento, grupos. E ela então, chorando, dizia: o meu maior prazer era ver um dia a minha filha me substituir aqui no que eu faço na Essência. Essência é o nome do espaço. Ela tinha tanto orgulho do trabalho que ela fazia e gostava tanto da sua inserção naquele espaço, que se a filha pudesse ocupá-la, ela ficaria muito feliz, porque na verdade ela honrava aquilo que ela fazia e dignificava o trabalho de fazer as atribuições da faxina. Aquilo que nos torna sagrado diante da vida, ou nos adoece nessa convivência social, ele está inerentemente ligado à postura egóica. Por isso, quando focamos para avaliar a saúde, é necessário visualizar algumas posições. Quando detectamos um mergulho na doença, é necessário avaliarmos a resposta a algumas perguntas. E a primeira pergunta que se deve fazer é: o que?
o que nos remete às coisas objetivas, o que ele está inerentemente ligado às ciências físicas, a ciência que estuda a terra e que cuida da terra, a ecologia. O que? É uma pergunta que efetivamente nos aciona para a relação com o nosso corpo. Numa linguagem junguiana, trata das nossas sensações físicas, portanto. Quando nós olhamos a saúde e a doença, é indispensável que saibamos responder esta pergunta. O que é o nosso corpo? O que é essa estrutura física? O que é esse alimento que eu como? O que é? Nos remete, portanto, às coisas materiais. Nos fala da agulha na linguagem da sábia Sufi Rábia Aldovia. Mas há uma outra pergunta que invariável e necessária deve ser feita para que a nossa visibilidade se amplie no campo da percepção da saúde e da compreensão dela alterada, a doença, chamada doença. É quem e quais. Não basta saber o que, fixar-me no corpo. Eu preciso saber quem sou eu. Eu preciso saber quais são os meus sentimentos, as minhas emoções. É necessário ir além dos órgãos, dos aparelhos, das estruturas celulares. É necessário ir além do gene. É necessário, portanto, ir para a transcendência e para a subjetividade e podermos perceber quem sou eu. Quem é você? Quais os meus sentimentos? Quais as suas emoções? E quando eu trato desse processo, é invariável que eu preciso visibilizar a nossa interação social, a nossa relação social. Para avaliarmos a saúde, nós não podemos excluir os relacionamentos. Não podemos saber como é que a pessoa se relaciona. É indispensável, portanto, amplificar a nossa anamnese médica para que ela não fique adstrita apenas ao o que. É necessário que ela vá ao quem, aos quais sentimentos, quais emoções vitalizam. Mais do que isso, é necessário que ela visibilize a sociedade onde eu estou inserido. Porque se na primeira instância eu trato do corpo, da terra, na segunda eu trato dos aspectos psicológicos, das emoções e da sociedade. Inserido na sociedade, eu tenho uma postura, porque a sociedade, em algum modo, interfere na minha saúde e eu interfiro na saúde social. Eu posso pugnar por uma sociedade mais justa na linguagem kardeciana, que terá mais saúde, ou eu posso contribuir para a injustiça e ser um agente de enfermidade social. A mesma sociedade pode me vitalizar, dando-me chances para que eu possa estudar, me alimentar, ter acesso às necessidades fundamentais e básicas e tenha mais saúde porque tenho o meu corpo bem atendido. E também, do ponto de vista social, relações mais harmônicas. Mas uma sociedade que seja vitimizada pela injustiça social, ela comparece à via pública denunciando as suas mazelas, as suas doenças. Temos nos logradouros mais importantes das megalópolis do país o índice de saúde ou doença pelos sequestros relâmpagos, pelos, entre aspas, ditos pivetes, que são as crianças, os adolescentes, aves em plumes que saem às ruas e ao invés de brincar, brincam de trabalhar roubando os outros porque foram mutilados psicologicamente, fisicamente, e vêm para o ambiente social solitários ou em grupos para fazer os pequenos roubos ou mais tarde os grandes sequestros. Uma saúde para ser percebida, a fim de que se logre avaliar o estado de enfermidade que advém quando ela não é observada, é indispensável que se responda a uma terceira pergunta. A pergunta é: por quê? Se a primeira fala das coisas, se a segunda fala dos sentimentos, das relações sociais, do psicológico, da sociedade,
A terceira, o porquê, fala dos aspectos filosóficos. O porquê diz, portanto, da minha dimensão racional. O porquê fala da minha intelectualidade. O porquê fala do meu sentido de vida. Quem não tem um sentido de vida está enfermo, ou caminha para a enfermidade. Porque se um paquiderme, por exemplo, experimentando a proximidade de um tsunami, eles conseguem sair da região mais plana para a região mais alta, a exemplo do que aconteceu no nosso mundo, no último tsunami que aconteceu ali na Índia, nós vamos perceber ali as expressões dos elefantes, num movimento agitado, acolhido pelos seus cuidadores, os nativos, que seguiram o movimento que eles fizeram, e todos, sem exceção, saíram para o altiplano antes que as ondas pudessem chegar. Porque as placas tectônicas, elas foram acionadas há mais de 6 horas depois que a água chegou à margem, engolindo as cidades e as pessoas. Os elefantes conseguiram captar, ficaram inquietos. Os nativos, compreendendo que há uma sabedoria dentro dos animais, os acompanharam e sobreviveram. Quando estava em Rondônia, ia para o aeroporto, um amigo me chamou para me conduzir, e quando eu estava nas proximidades do aeroporto, ele encostou o carro no meio-fio e disse: olha, Alberto, que coisa linda. Eram borboletas que passavam voando. E esse amigo disse: essas borboletas, elas estão indo todas no sentido norte. A essa época do ano, aqui em Porto Velho, elas fazem essa trajetória. Observa, quantas são? Eram centenas de milhares, em grupos, fazendo o seu bailado. E eu fiquei olhando se não tinha nenhuma borboleta voando perpendicular, se não tinha nenhuma zarolha tentando correr ao contrário, se não tinha uma que tivesse perdido o chip da direção e tivesse lá pedindo ajuda, voando para cima ou para baixo. Por incrível que pareça, todas seguiam na mesma direção. Eu fiquei tão intrigado que quando cheguei no aeroporto, lá estavam as borboletas indo para o sentido norte. E me quedei esperando o avião, observando as borboletas. Meus amigos, eu não encontrei uma perdida. Observando as borboletas, meus amigos, eu não encontrei uma perdida. Fiquei até assim um pouco desalmado, porque eu esperava ajudar alguma. Nenhuma precisou de ajuda. Todas tinham o endereço certo. Se as borboletas sabem a direção que elas devem seguir, se os paquidermes sabem a direção para a qual eles devem se projetar como instinto de sobrevivência, se eles têm um sentido para a sua vida de inseto, para a sua vida de animal, o ser humano, ele tem um tropismo, ele tem uma direção, porque se ele não tiver uma direção, ele está eclipsado da sua relação com a vida e ele sofre de uma crise existencial. Filosoficamente, ele precisa responder, portanto, a essa demanda que é de fora e é de dentro, é dialética. Se esse ser humano não conseguir identificar a sua direção, ele corre o risco de fazer uma movimentação desengonçada. E porque ele fez o seu movimento evolutivo, alcançou o status de espírito, enquanto princípio anímico, princípio espiritual, alcançou a categoria de espírito, portanto detentor de livre-arbítrio e da consequente responsabilidade pelas suas ações, opções, ele é capaz de fazer um movimento na perpendicular, ele é capaz de ir no sentido oposto, ele é capaz de paralisar, ele é capaz de olhar para o útero como um mero órgão e não como um berço de luminoso. Ele é capaz de olhar para um pai que caminha na desmemoriação e dizer: puxa, ele já viveu tanto, eu vou me apropriar agora de um recurso para impulsioná-lo de volta ao caos da onde ele veio, ao barro, porque perder tempo com ele, por quê? Se ele já viveu a vida e eu não vivi.
e faz essa análise precária, não entende o porquê daquele processo de amnésia que vai preparando aquele espírito para a desencarnação, ou que suscita um processo de recuperação de um delituoso espírito que cometeu delitos naquela faixa existencial, e portanto vai lesando o seu centro frontal, lesando as suas estruturas cerebrais, num processo de atrofia galopante, e perdendo algumas das suas faculdades mais essenciais, porque não conhece o sentido da doença apontando para a saúde, ele precipita na eutanásia para ficar com a fortuna, com o patrimônio, ou para ficar sem problema, sem trabalho. Como dizia um paciente, que se iniciou no espiritismo, e graças a isso, ele não teve um desfecho que deveria ser trágico, dizendo-me, no trabalho terapêutico, a desgraça dessa vida, doutor Alberto, é que nem matar eu me posso, porque eu vou continuar vivendo, porque eu queria matar-me em espírito. Vocês vejam que sentimento autodestrutivo, absolutamente inconformado com a vida. Não há uma pessoa que ele consiga reconhecer como sendo uma pessoa saudável. Para ele todos são doentes porque são corruptos. Até os grandes homens da humanidade, em qual não está Jesus, ele diz que foi um iludido, porque não conseguiu fazer mudança nenhuma, porque a humanidade continua a mesma. Ele é tão pessimista, que para ele, do ponto de vista filosófico, por não entender as causas da vida, ele consegue experimentar um quadro psiquiátrico que precisou dos medicamentos e que depois teve alta do psiquiatra, porque ele saiu do quadro depressivo, já que ele não conseguia enfrentar a convivência social dentro da universidade, muito embora tivesse uma inteligência brilhante, e agora ele fica fazendo tratamento psicoterapêutico, tratando-se, portanto, no outro nível, porque continua doente. Ele não conseguiu encontrar um sentido para a vida. A briga dele não é dentro do complexo de Édipo, de Eletra, com pai e com mãe. A briga dele é com Deus. Não é uma briga pequena. É porque a gente conta na terapia habitualmente as confusões que envolvem pai, mãe, o núcleo familiar. A maioria está centrada nisso aí. Você transcende por outras vidas relacionando pai e mãe. Mas encontrar alguém que brigue com o grande pai, com a grande mãe, Deus, o supremo criador, a causa primeira, precisa ter muita estrutura de conflito interno. Olhando para ele num dado tempo, eu disse, parece que a terra é-lhe uma prisão, não é mesmo? Ele ficou meditativo, porque já estudou o espiritismo, frequentou a infância, a juventude. Ele disse, Eu disse, a impressão que eu tenho é que você é um exilado na terra. Ele começou a lagrimar. Mas para mim, mesmo esse exilamento não dá sentido para outros mundos. Ele vai além da terra e quer questionar os outros mundos, numa revolta surda, e procurando fazer uma intervenção para tentar mobilizar do congelamento psicológico e da sua estrutura filosófica de pensar. Eu disse-lhe, a impressão que eu tenho, que pode não ser a verdade, é que você tem muito orgulho dentro de você, e você não aceitou ser deslocado de casa e ter vindo para a terra. Ele ficou silencioso, não disse nada. Talvez essa tenha sido a intervenção proposta, intencionalmente feita, mais mobilizadora, porque o que estrutura um espírito nesse tipo de patologia psiquiátrica, psicológica, e que transcende para um conflito existencial, é o orgulho. Você se acha demais para uma sociedade podre. É uma das motivações que os estudiosos do suicídio propuseram. Essa sociedade não me merece, então eu me mato. Mas ele, com conhecimento espírita, não consegue fazer isso porque ele sabe que o ser é imortal. A despeito disso, no entanto,
não consegue colocar-se dentro da vida, porque o porquê ele ainda não conseguiu digerir. Colapsado que está numa humildade escassa, que não comparece, e cujo orgulho tiranizante é o grande agenciador da sua doença. Porque a gente pensa que as patologias mais graves, elas são geradas pelo micro-organismo chamado vírus, com o nome de fungo, de bactéria, aquela bactéria virulenta, forte, devastadora. Isso tudo é consequência. Isso tudo são os campos dos efeitos, é o que, não é o porquê. Uma bactéria, por si mesma, ela não tem a força de devastar um outro ser. Como diriam os homeopatas espanhóis, elas são apenas os barrendeiros, são apenas os lixeiros, estão coletando o lixo que a gente está produzindo. Numa linguagem espiritista, é o deságue das nossas distonias. Numa linguagem de André Luiz, são os nódulos de forças desequilibradas que desaguam no corpo, através de uma ruptura perispírito-corpo, e ele surge com o nome de enfermidades, doenças. É o último elo de uma cadeia que começa nos fulcros do ser que não deu conta de se alinhar na humildade e na amorosidade. Fazem 2 meses eu atendi uma jovem que veio do outro estado, uma jovem mãe de 28 anos, apresentando transtorno obsessivo compulsivo, TOC. E um toque leve, um transtorno leve. E ela veio então procurando ajuda, porque fizeram uma transferência para o nosso estado, para uma outra cidade longe de Belém. E trouxe a sua história. E na sua história estava uma filha, que quando ela teve a filha, e sendo professora, ela queria tão bem cuidar da filha, que ela deixou o seu trabalho profissional, interrompeu, deixando o ônus financeiro apenas na posição do pai, para cuidar da filha. A filha era uma garota de porcelana, que lhe ensejava a fazer contactos sociais fecundos, porque ela era tímida. Ela só fez relação com os amigos na cidade onde ela morava, quando a filha pôde crescer e fazer contato social com as outras crianças, porque era uma criança fascinante, que atraía qualquer adulto, e os adultos então se aproximavam pela sua pequena filha, e a partir daí fez o contato com ela. E ela dizia, doutor Alberto, ela era tudo de bom. Era uma criança fascinante. E quando ela completou 2 anos e meio, ela fez uma febre. Eu levei ao hospital, o médico examinou, não encontrou nada, medicou, eu voltei para casa. No dia seguinte a febre não passou, eu telefonei, ele disse que eu permanecesse com a medicação. No dia seguinte ela ficou mais molinha, mas ainda fazendo as coisas, brincando. E eu, por cuidado, levei ao médico, era o 3º dia. Ele resolveu internar para fazer uma avaliação, para examiná-la melhor, para avaliar de onde estava surgindo a febre. Doutor Alberto, 4h30 a minha filha estava morta. O pediatra passou 1 semana sem ir ao hospital, ficou deprimido. E ela me dizia, o senhor sabe que é perder uma filha, e uma filha única? Eu olhei para aquela jovem e fiquei dentro do meu coração percebendo a misericórdia divina. Como a misericórdia divina poderia dar conta de atender uma mãe que perder o filho? A pior dor que tem para um ser humano, genericamente falando, nas estatísticas psicológicas, é a perda de um filho. Perder uma mãe, um filho, e um filho na idade que estava, e um filho especial como era a sua filha, pela beleza, pelo encanto, que fascinava os outros, porque filho sempre fascina a mãe. Mais do que isso, perder um filho tendo transtorno obsessivo compulsivo, eu fiquei avaliando e não ousei perguntar se ela sentia culpa. Por incrível que pareça, meus amigos, essa mãe não sentia culpa. Porque toda mãe, quando perde um filho, sempre acha que poderia ter feito diferente, poderia ter usado um remédio diferente, poderia ter um lugar diferente, poderia ter acordado naquela hora, poderia ter feito um preventivo, sempre ela arruma um jeito de se sentir culpada, especialmente as mães, que são mais visceralmente, umbilicalmente vinculadas aos filhos. Aquela mulher não apresentava nenhuma culpa. E eu fui então avaliar o que é que aconteceu, como é que ela deu conta
porque qualquer perda desse tipo já é gigantesca. Para alguém que tem um psiquismo no transtorno obsessivo compulsivo, seria uma tragédia completa. E ela me disse: eu encontrei o espiritismo, doutor. Só o espiritismo me fez eu não enlouquecer. Porque eu percebi que dias antes dela ter a febre, eu tive um anúncio, um sinal de que alguma coisa ia acontecer com ela, um mau presságio, que se apagou na minha memória e só voltou depois que ela faleceu. Típico da ajuda dos espíritos. E ela dizendo: depois que eu fui para a casa espírita, eu pude compreender o porquê da minha filha ter sido. O porquê é uma pergunta fundamental, porque ela impacta as nossas emoções e afeta o nosso corpo, na última instância, na manifestação da doença. Mas o porquê não é suficiente para nos ensejar uma possibilidade de ter saúde integral e de poder transformar a doença numa possibilidade outra que nos viabilize um salto de qualidade para uma saúde maior. Se não respondermos a quarta pergunta: para que ou para quem? Para que e para quem forma esse quadrilátero que estamos aqui, à guisa didática, oferecendo para vocês, para nos possibilitar o entendimento de que nesse ângulo, nessa quadro aplicado da nossa existência, o para quem, o para quê, ele não fala das causas do porquê. O para quê nos fala do movimento prospectivo, do futuro, do para frente, do sentido da minha existência aplicado a uma realidade ali posta, existencialmente falando. O para quê é quando eu sei para onde eu vou colocar o meu amor. Quando eu perco um filho, eu entendo o porquê eu perdi. E aquele amor que se agiganta, que se eu não tratar ele me faz ficar deprimido, ou faz eu ficar num luto interminável por 30 anos, numa mãe que não se levanta depois da perda de um filho. Este para quê, quando atendido, impede que essa mãe faça esse movimento de adoecimento, porque ela pega a sua amorosidade e aloca nos outros filhos, ou aloca nos filhos de ninguém que ela adota. Ela mobiliza esse potencial de energia amoroso, entendendo que porque ela não pode mais vitalizar naquele que se foi corporalmente, ela, em nome daquele que se foi, porque continua vivo, ela consegue jogar essa afetividade para outras crianças, as crianças de ninguém. O para quê fala-nos, portanto, da moral. Dessa moral que o Espiritismo postulou com Allan Kardec na questão 685, que é a moral numa perspectiva educativa, de uma educação que não é a da cortesia social, não é essa moral social, não é a moral dos livros, é a moral que fala das entranhas, a moral que esculpe hábitos, essa educação moral que fala de novos caracteres, de novas posturas diante da vida, e essa moral que nos fala de uma ação no mundo, dando sentido para o nosso sentido existencial. Essa moral, portanto, fala-nos da religiosidade. Essa moral fala da nossa transcendência. Essa moral fala da ação efetiva do amor calcado na relação com o outro. Aí temos posto esse quadrilátero que pode nos facilitar o entendimento da saúde e da doença. O que? Fala do nosso corpo. É a ciência biológica, química, física, fala da nossa estrutura corpórea mais objetiva. O quem, o para quem, o para quais, fala das nossas estruturas psicológicas, fala das nossas emoções, fala da nossa relação com a sociedade, enquanto que o outro fala da nossa relação com a Mãe Terra. O porquê fala do sentido da nossa existência, filosofia, e o para quê fala da nossa religiosidade e da nossa moral. Só conseguiremos ter saúde quando nós articulamos essas dimensões. Nós não teremos saúde fixada apenas num corpo, no aspecto biológico, mas também temos que cuidar do corpo com a higiene, com a alimentação. Mas se não tivermos um aspecto
de compreensão filosófica, nós haveremos de não compreender, por exemplo, uma doença congênita, num filho ou nós mesmos. Nós haveremos talvez de não compreender o porquê eu fiquei órfão quando era criança, e não entender o para quem, não entender os para quais, e não entender, portanto, essa minha proposição de vida, a que veio a minha vida. Se eu não conseguir articular essas 4 possibilidades, eu não consigo ter saúde. Mas eu posso ter até um câncer, revelando das minhas entranhas um escoamento de uma patologia ancestral, cultivada numa outra vida, ou uma doença insidiosa, igualmente destrutiva, mas não tão veloz quanto um câncer, e que vai minando as minhas resistências, através de uma lesão autoimune, e aos poucos, ao longo das décadas, vai depreciando a minha saúde biológica. Sabendo o porquê e o para quê, eu sou capaz de acolher no corpo uma doença. Eu sou capaz de saber que aquela dor vem me impulsionar um novo dom. Eu sou capaz de avaliar de que eu sou o engendrador, o gerador daqueles conteúdos conflitivos, que não é o acaso biológico, que não foi a bactéria, que não foi os meus pais pela via da genética, cada um segundo as suas obras, já diria o mestre inovidável Jesus. Eu sou capaz de entender a perda de um filho aqui, no relacionamento do para quem, ou do quem, dos quais. Por que eu perdi esse filho? A resposta me é dada, e eu sou capaz de abrir mão de um filho que se emancipa pelo portal da morte. Numa bactéria que foi apenas um detalhe para uma tragédia num coração feminil materno, se ela não detém a condição de compreender o porquê e o para quê. Sou capaz de entender que os meus filhos se emancipam e de que não os crio para mim. Eu sou apenas um administrador que Deus me confia espíritos para que eu cuide deles na conta de co-criador, encaminhando-os para a vida. Abro mão numa atitude de desapego, e ao invés de sofrer o que a posse, o apego pode me permitir, num papel de mãe segurando os filhos, eu experimento a saúde soltando para que eles possam voar alto e repicar o bem que aprenderam comigo, construindo novos lares. É possível, portanto, experimentar, olhar a doença pelo foco da saúde, olhar a doença como uma expressão de saúde que pode estar se recolocando dentro da economia do meu espírito, na economia cósmica, quando eu vou me realinhando com a grande lei, depois de tê-la usurpado alguns princípios e alguns estatutos. Só podemos fazer isso, no entanto, meus amigos, se mergulharmos no centro desse quadrado e pudermos nos responder: quem somos nós? É o ego que vai circular nessas 4 possibilidades. E o Espiritismo, ele nos favorece essa administração, esse gerenciamento, quando ele nos traz uma doutrina que Allan Kardec pôde estruturá-la de forma magistral, quando trata em A Gênese, o caráter da revelação espírita, mostrando a epistemologia espírita, ou seja, como o conhecimento espírita chegou à humanidade, falando de que ele estudou o fato. O fato é o quê? O fato objetivo. Allan Kardec não descobriu os espíritos como se fosse uma quimera, uma abstração. Ele dizia: os espíritos podem ser tocados, é uma realidade tátil. Ele dizia que o espiritismo, ele tinha a força insofismável dos fatos. Por isso, os argumentos, eles se quedariam pela força com que os fatos sustentariam o espiritismo. Esse é o critério, diria ele na introdução de O Livro dos Espíritos. Então são os fatos, o que Allan Kardec estuda, estrutura, mas ele não se detém apenas para estudar os fatos, de que os espíritos existem. Ele consegue destacar as leis, ele vai no quem, ele vai nas estruturas psicológicas, vendo que o mundo espiritual detém as características exatamente que detém os homens.
Mas ele não se detém nas leis, ele vai às consequências desta lei, dando-lhe, portanto, uma compreensão filosófica do porquê dessas consequências da lei, que nos fazem sejar, portanto, um pensar sobre a vida, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço aqui, porque eu sofro, porque eu amo, porque eu estou ao lado de você, ou porque você se distancia de mim. Quando eu compreendo essas leis filosoficamente, o codificador, não satisfeito de ser um pesquisador, de dar uma contribuição de uma filosofia que não precisava comparecer às universidades, porque era uma filosofia assistemática, racional, que vinha não para alguns cultos, vinha para atender o homem de um modo geral. Estava livre do espírito de sistema. Ele não se detém aí, ele culmina na excelência da revivescência do Evangelho, quando ele mostra a aplicabilidade dessas consequências, do conteúdo da compreensão dessas leis, e enquanto aplicabilidade útil, ele coloca a moral espírita, que fala, portanto, do nosso processo educativo e fala do nosso objetivo transcendente. O codificador, ele conseguiu ser a um tempo só, enquanto codificador, o estruturador de uma ciência filosófica de consequências religiosas. Ele conseguiu a um tempo só dar conta do objetivo, do subjetivo, do porquê e do para onde, para quê, para quem. Ele conseguiu articular isso de tal modo que o homem não se sentisse mais órfão na terra. E ele o fez com tanta competência, não para tripudiar das ciências, não para concorrer com as filosofias, e não para continuar a ridicularização contemporânea das religiões. Ele vem calcando o espiritismo nos princípios da religiosidade de todos os tempos, a imortalidade da alma, a crença em Deus e a vida futura, e ele estrutura um conteúdo de doutrina capaz de dialogar com a ciência, capaz de dialogar com a filosofia, capaz de dialogar com a religiosidade, num vínculo artístico sem igual. A arte que esse conhecimento foi nos legado por Allan Kardec, nos dá a possibilidade, então, de entender a saúde, indo avaliar o que está por trás dela. Porque dificilmente, meus amigos, nós nos perguntamos o que é que está por trás da doença. Ficamos fixados no que? Queremos um antibiótico? Eu duvido nas bolsas que estão aqui se não há comprimidos. Eu desafio. Haverá concorrência se são 10, 12 tipos de comprimidos diversos. Nós temos uma cultura centrada no quê? No comprimido. A mãe diz para o esposo: meu bem, acho que o nosso filho está usando droga. Mas por que, meu bem? Porque os comprimidos da minha farmaciazinha estão desaparecendo. Nós temos uma vida de droga-adição. Nós não paramos para pensar. Se você sente uma dor de cabeça, ela está vindo, você já está jogando comprimido. E a despeito de ser médico, vivendo numa família com 4 membros coabitando, eu fiz uma alergia axilar. Meus amigos, eu fui ameaçado de ser atacado à noite para passar uma pomada. O meu enteado falou com a minha esposa e disse assim: mamãe, não é possível que a senhora deixe isso continuar assim. Como se a axila fosse dele, não fosse a minha. A gente não pode ver o outro espirrar. Se eu tenho uma colistina aqui, a pessoa tossiu, até um antitussígeno, que a gente nunca devia tomar um antitussígeno em umas situações excepcionais, porque a tosse, o espirro, são expressões da natureza, que tem que ser, tanto quanto possível, resguardados. Se entra um bichinho no teu nariz, tu não espirrar, pode ter problema. Se uma criança põe um grão no nariz brincando, se ela não espirrar, ela pode ir para o pulmão, ela pode aspirar. Tudo é a natureza. O vômito é uma expressão da natureza. Você comeu um pato no tucupi estragado, que é uma excepcionalidade, e porque comeu fora de Belém, vai ter um mal-estar. Se tiver vontade de vomitar, vomite, não tome um remédio para vômito, um antiemético, porque é a natureza que está dizendo. E se houver alguma sinalização depois de comer o pato nos Países Baixos, atenda essa necessidade.
Vá ao banheiro tantas quantas vezes, porque provavelmente o seu organismo é tão sábio e as toxinas foram tão grandes, o alimento não estava bem posto, não foi feito em Belém, e você precisa botar para fora. 10 diarreias, 3, 5, serão bem-vindas. Você vai dar permissão para que aquilo aconteça, naturalmente contornando, porque se for uma criança, 10 diarreias numa criança, ou num velhinho, faz toda a diferença, por conta do processo da desidratação, que nas extremidades são ameaçadores. Você vai fazendo um melhor acompanhamento da hidratação. Se não tem vômito, toma água. Água mineral. Não tem que tomar melhor acompanhamento da hidratação. Se não tem vômito, toma água. Água mineral. Não tem que tomar Coca-Cola. Faz uso de um repositor que coloque os eletrólitos, e que estão no mercado, que eu não vou citar o nome para dizer que eu estou divulgando e ganhando 10%, mas você pode usar sem problema, para hidratar. Toma água de coco. Se tiver um vômito, às vezes é necessário, quando criança, ou quando idoso, fazer uma hidratação endovenosa. Perfeito. Nada contra o que a medicina, que são os braços de Deus, pode nos atender, mas tudo contra a nossa rebeldia em acolher o nosso corpo. Dizia para os meus entes queridos: gente, eu sou homeopata. Se eu meto a pomada aqui, eu estou bloqueando uma manifestação vital. Eu preciso entender o que está por trás e tomar o medicamento adequado para ficar bom. E aí eles começavam a dizer um para o outro: não, tio, vamos deixar o senhor dormir e vamos passar pomada. Eu digo: coloque um óculos escuro, que vocês enxergam menos a minha lesão e não se sentem incomodados, porque vocês é que estão incomodados. Eu que sou doente e vocês estão sofrendo. Por incrível que pareça, a gente sofre mais com a doença dos outros do que com a nossa. A gente é meio neurótico mesmo. Não é meio não, a gente é inteiramente neurótico. Temos uma dificuldade imensa de acolher a nossa movimentação corpórea. Nós somos cheios de contradições, meus amigos. Ainda recentemente eu vi uma situação dessa ordem, aonde a medicina comparecia numa das suas excelências, que é a cirurgia, para atender casos bastante curiosos, cuja intervenção, a cura com as mãos, o que significa a palavra cirurgia, só ela é capaz de devolver a saúde. Era de um americano que foi preso na Arábia Saudita e condenado a ter cortado a mão. E o brasileiro Flávio Brando, paulistano, foi convidado a fazer a defesa, porque os advogados da empresa que o americano pertencia eram judeus, e a questão de visto seria uma questão complicada. Então ele foi falar com o sheik e começou a argumentar: tem que cortar a mão, tem que não cortar a mão, tem que cortar a mão, tem que não cortar a mão. O Corão diz que tem que cortar a mão. Então ele negociou: pode dar anestesia? O sheik disse: não tem no Corão, então pode. Ele argumentou com o sheik disse: então pode. Aí ficou a dúvida: aonde corta a mão? Porque é em praça pública, para dar o exemplo. Mas ele era americano, podia criar um outro problema diplomático. Então, o advogado sagaz disse: pode ser no bloco cirúrgico? O sheik ficou intrigado. Se pode, se não, já que podia sair da via pública porque era um americano, não era mesmo um árabe, pode ser no bloco cirúrgico. E o advogado foi para a pergunta finalizante: pode colocar a mão no lugar depois? Houve um sinal de irritação e a autoridade disse: depois que foi cortada, você pode fazer o que você quiser. O advogado então foi com o seu cliente e deu aquela história da boa e da má notícia. A má notícia é que tinha que cortar a mão. A boa notícia é que podia colocar de volta. Contratou o principal cirurgião de mão de Los Angeles. Ele veio. Vejam que coisa interessante, como a gente é. Aplicar a anestesia, cortar a mão do homem e depois pegar a mão do homem. E deu certo. A mão do homem. Quantas contradições nós temos nesse viés das nossas intervenções para atender às nossas necessidades, às nossas demandas humanas e espirituais que borbulham, que se manifestam às vezes como sinal de saúde através de uma doença.
Uma limitação pode ser, muitas vezes, um sinal que você deve respeitar. Como um amigo foi fazer exame médico para tirar carteira. Aliás, primeiro ele foi tirar carteira e foi reprovado no exame oftalmológico. Então ele foi fazer o exame médico, tirou o óculos, foi reprovado de novo. E aí, como ele tinha sido reprovado pela segunda vez, já com o exame médico, o que ele fez? Marcou uma consulta com o médico que examinou. Foi no consultório do médico, o médico fez o exame, passou uma consulta, ele fez a lente, ele botou as lentes, foi para o exame com o mesmo médico. Quando chegou lá, o médico reprovou de novo. Ele disse, mas como o senhor pode me reprovar? Se foi o senhor, aí mostrou aquele volume de gente, o médico não se dá conta, até porque o médico não olha muito para a cara das pessoas. Ele olha para a doença, ele não olha para a pessoa, ele não olha para a saúde, ele se fixa na doença. Então, o médico, então, diante daquela contradição, deu a carteira para ele, autorizou, habilitou do ponto de vista oftalmológico. Esse amigo curioso conversou com os espíritos da nossa reunião, numa oportunidade que houve. Puxa, mas os obsessores não me deixam, eu trabalho tanto no bem. Ele disse, mas por quê? Porque você viu o que aconteceu do ponto de vista oftalmológico? Eu fui lá, fui reprovado, depois fui examinado, fui reprovado, depois examinei com o próprio médico, fui reprovado de novo. Pela terceira vez, os obsessores têm um poder. Disse, meus amigos, meu irmão, não foi os obsessores, éramos nós, que queríamos que você não dirigisse mais. Olha a sua idade, você não tem uma vista, olhe a sua limitação motora, você não está mais em condições. Então, nós interferíamos para que o exame não correspondesse na hora à necessidade e, portanto, à habilitação. Veja um olhar de saúde, de doença, na transposição de uma alteração orgânica, que nos possibilita e nos enseja. Qual dos dois está valendo? É a contradição que eu estou falando, né? Então, aplaudam rápido que o tempo está encerrando. É a contradição. Então, a mestra Aldovia tinha razão. A agulha, ela é importante, mas a importância dela é relativa. Aonde se perde a agulha é importante, mas é relativo. O mais importante não é o objeto procurado e onde nós perdemos. O mais importante é o procurador. Dentro da casa, ela tinha perdido, dizia ela, para que o procurador pudesse se achar. É necessário que a gente vá dos papéis, mergulhe no ego, e no ego, que é o interior da casa, a gente faça contato com o procurador, que assim deve se achar. Porque se o procurador estiver perdido, ele não vai encontrar-se, e não vai encontrar nada ecologicamente. Porque se o procurador tiver falecido no seu movimento de autoencontro, a agulha será para espetar os outros. Os papéis será para roubar o povo. O corpo será para ser ultrajado, ser prostituído. Se o procurador não se acha, ele não consegue dar conta dos seus papéis sociais, não consegue dar conta do seu corpo, e ele não consegue estruturar o seu ego. Nesse ponto, o Espiritismo nos brindou fabulosamente, mostrando que o fulcro da nossa saúde está na essencialidade daquilo que somos, no procurador, que reencarna várias vezes, que está além do ego, que é o espírito imortal, feito clarão, centelha, como propõe os espíritos Allan Kardec na questão 88, feito Deus, como falava Jesus, fazendo menção aos cânticos de Davi, feito, portanto, ao ser intrinsecamente bom, justo, amoroso, que todos somos, porque trazemos essa constituição do DNA divino e somos filho de Deus e não podemos ser uma excrescência. A saúde, portanto, ela só logrará ser conseguida quando o procurador, em se achando, ele resgata a humildade, a amorosidade, sente-se filho do Pai
e consegue dar conta de responder a todas as demandas das perguntas, porque ele se achou, consegue lidar com as diversas agulhas, com seu corpo, com os diversos papéis, porque simplesmente agora andando na vida, ele faz até da doença um motivo de saúde, até da excrescência uma forma de dar um salto de qualidade, da mutilação uma bênção. Ele faz da maldição de uma doença degenerativa uma bendição para que ele reencontre a sua própria paz interna. O procurador, quando se acha, ele consegue, portanto, identificar o divino. E nessa inteligência, que não é só a intelectual, mas é fundamentalmente amorosa, nós então conseguimos entender o Deus como suprema inteligência e a causa de tudo. E de que até a doença que nós construímos por um livre-arbítrio inadequado, fugindo do nosso norte como as borboletas, do altiplano como os paquidermes, até as nossas doenças, elas podem ser transmutadas em conhecimento e aprendizado. E aí, quando conseguimos nos achar, nós haveremos de entender de que a saúde, ela é um repositório do divino, da natureza, cósmico, e que deve comparecer revelando-se como uma obra do divino em nós, porque Deus não se mostra, mas Ele se revela pelas suas obras. E isso só acontece quando o procurador, em se achando, ele já não tem mais necessidade de fazer as perguntas que o poeta fazia na indagação acerca das contradições do universo. Quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz tão brilhante e cheia de fulgor? Os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez a luz, o vento, o ar, o trovão, o inverno, a claridade da primavera e o verão, o perfume das flores, o som, o ar, o infravermelho, o ultravioleta, e fez o rouxinol desabrochar junto com a borboleta? Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu a agilidade incrível, pulga saltitante, e fez o passo lerdo, tardo do elefante, e o colibri conime a sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco e o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o tubarão, a ostra, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia, e o instinto de conservação, bússola infalível de orientação, guiando com acerto os irracionais, sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos. Sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos. Os gênios tutelares, arcangelicais, imersos no segredo dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado. Quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada? Paga sem dever e a tudo movimenta sem nunca se mover? Formando e transformando, guiando e dirigindo, governando e agindo. Quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes: quem me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigado.